Deixa eu falar pra você, Rafael Martins. Você tem denúncia de descaso em hospital em Belo Horizonte. É isso, meu amigo? É isso mesmo. Então conta falar pra Minas sério Gerais. agora, vamos falar sério, Stanley, porque isso que nós vamos mostrar é só a ponta do iceberg. É só a pontinha. É um hospital localizado no Barreiro. Certo. E pelas fotos que nós recebemos e pelas imagens, olha, você vai ver graves, é uma denúncia grave que nós vamos fazer agora. Inclusive, funcionários lá do hospital estão dizendo o seguinte, olha, não dá nem para receber pacientes que precisam de ficar em isolamento aqui. Não tem como isolar o hospital. Você vai ver isso agora. Então vamos lá. Gabi, põe na tela para mim. Essas imagens foram feitas por funcionários do Hospital Eduardo de Menezes. Veja que em alguns vídeos é flagrante a precariedade estrutural da própria edificação. Pelas fotos, vemos equipamentos que estariam funcionando na base da gambiarra. Até a ala de isolamento está comprometida, segundo o servidor que grava o vídeo. Aqui não passa mosquito. Já aqui, a janela está totalmente exposta. Ou seja, é muito fácil de o paciente se contaminar e contaminar também a população, porque os nossos quartos estão sem proteções. O hospital, localizado no bairro Bom Sucesso, no Barreiro, em Belo Horizonte, inaugurado em 1954, é referência no estado em infectologia. Mas, segundo os denunciantes, a unidade não tem condição, por exemplo, de receber pacientes com suspeita de febre amarela. 10 pacientes diagnosticados estão aqui e a expectativa, segundo os servidores, é a de que outros 10 cheguem até o final de semana. E a gente está denunciando a falta de bombas de infusão nos setores, que normalmente esses pacientes mais graves, eles vão precisar de bombas para colocar medicação, noradrenalina, medicação que a gente conhece, e não tem bomba suficiente para todos os pacientes. As nossas telas de proteção contra insetos estão, a maioria, com buraco, arrancadas. Então, assim, vai ser um problema para a população do entorno, porque se um mosquito entra lá, a gente tem um foco aqui dentro, pica esses pacientes e sai, pica aqui fora, a gente vai ter uma infecção na comunidade inteira. Dos 10 pacientes diagnosticados com febre amarela internados no Hospital Eduardo de Menezes, 2 já morreram. Mas, segundo Wilson, a princípio, as condições precárias da unidade não têm relação com os óbitos. O surto está se alastrando, as unidades precisam se adequar para esses pacientes, porque o hospital não vai dar conta de receber todos. Rafael Martins, eu fiquei apavorado com o que eu vi e pior ainda com o que eu ouvi. Eu quero perguntar para você o seguinte, é o hospital de referência principalmente daquelas doenças que requerem um certo isolamento, confere? É exatamente isso, Stanley. É um hospital referência em infectologia. Né? Então, você observe ali, principalmente por falta de telas, você tem um paciente com um problema diagnosticado com febre amarela. Um mosquito, ele entra aí, pica esse paciente e ele vai, com certeza, disseminar essa doença para o resto do hospital e principalmente para as casas que estão no entorno desse hospital ali no Barreiro, né, Stanley? Ô, Rafael, e você tem informação de alguma manifestação que veio do hospital tentando, se é que é possível, explicar a situação em que ele se encontra? Olha, está dizendo aqui, eu acabo de receber uma nota dizendo que o hospital tomou as medidas necessárias para ampliar sua capacidade e garantir assistência apesar da greve dos servidores. Com a determinação judicial de quinta-feira à noite de encerramento do movimento grevista no hospital, espera-se a normalização no atendimento. Então está dizendo aqui também essa nota que o hospital disponibilizou 42 leitos para pacientes com febre amarela, sendo 32 de enfermaria e 10 de CTI. Além disso, a unidade está se preparando para abrir mais 8 leitos de CTI. Mas aí eu te pergunto, Stanley, vai colocar os leitos aonde? Dentro dessa sala aí que não tem o isolamento adequado? Não, pera um pouquinho só. Rafael. Pois não. Abriu leito para quem? Para que tipo de problema? Para pacientes que estão diagnosticados com a febre amarela, Stanley. Aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte, já são 10. Nós dissemos na reportagem, 10 pacientes estão internados lá, diagnosticados com a febre amarela. 2 deles já morreram. Segundo funcionários, não há relação dos óbitos com essa questão da falta de estrutura do hospital, mas 2 já morreram. E a previsão, segundo funcionários que nós conversamos lá, é de que outros 10 pacientes diagnosticados com febre amarela cheguem até o final da semana e vão todos para esse hospital aí. Bem, então, nós não precisamos fazer nenhum... Atenção, Minas Gerais,
Atenção, Rafael Martins, atenção, não é leviano da minha parte alertar a população de Belo Horizonte, da região metropolitana e todos que estão nos assistindo, que a partir de agora, pelo menos os nossos telespectadores da TV Alterosa, temos pessoas infectadas com febre amarela em Belo Horizonte. Exatamente, e outras pessoas também estão chegando com a mesma doença. Eu recebo aqui mais uma informação, Stanley, lá do hospital, dizendo o seguinte, olha, que a divisão de zoonoses da Regional Barreiro mediu as janelas que nós mostramos na reportagem para instalar telas de proteção. Então, veja você que essa denúncia que a gente traz a público agora começa a surtir algum tipo de efeito, né? Parece que estão se mobilizando para resolver essa questão das telas de proteção. Agora nós estamos observando nas imagens que outros reparos também têm que ser realizados, né, Stanley? Ô, Rafael, você esteve lá? Tive lá. Aliás, eu tive na porta, certo, né? Porque não permitem a nossa entrada nunca, eu não sei o que eles querem esconder, mas eu tive na porta, conversei com funcionários que fizeram essas imagens aí que nós estamos denunciando agora. Então essa denúncia vem no momento em que Belo Horizonte e região metropolitana precisa se preparar, tomar as providências necessárias. Não é por uma questão até de sensacionalismo não, Rafael. É por uma questão de quem não está vacinado com a febre amarela começar a procurar a vacina. Exatamente, é uma prestação de serviço que nós estamos trazendo para a população. Mas hoje pela manhã nós dois conversávamos sobre a matéria e você disse para mim que a União informou que dispõe de vacinas para atender a demanda nacional, não foi isso? Exatamente. O governo federal disse que tem as vacinas disponíveis para atender a demanda em todo o território nacional, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir à população de Belo Horizonte que comecem a cobrar nos seus postos de saúde para que essa vacina comece, para que ela faça efeito, depende de 10 dias, Rafael. É o que nós ouvimos aí nas reportagens anteriores. Depende de 10 dias de antecedência para que o efeito comece a ser produzido no corpo humano. Exatamente, Stanley. É importante, por isso que eu digo das redes sociais, né? Nós estamos ao vivo no Facebook. É preciso que uma pessoa comece a avisar a outra o seguinte, olha, febre amarela é uma realidade já em Belo Horizonte. Vamos começar a divulgar isso no Facebook para que as pessoas comecem a ser informadas, né? Comecem a ser informadas para que a gente force os postos a fornecer esse medicamento, né? Essa vacina. Olha só que coisa interessante, Gabriela Camargo, todos estão assistindo o programa aqui comigo, amigos de Montes Claros estão assistindo a gente da TV Gerais. Olha bem, a Viviane Andrade, Rafael, olha que importância tem o Alterosa Alerta. Está dizendo assim, Stanley, diz para mim que é mentira isso, por favor. Diz para mim que é mentira isso, por favor. A Viviane Andrade está falando isso, Rafael, porque ela está apavorada. E é para estar mesmo, Rafa. Exatamente, não podemos assistir isso de forma passiva de jeito nenhum. É uma realidade, nós temos que combater, viu, Stanley? Pois é, e aí que está o detalhe. Nós estamos aqui prestando um serviço à comunidade, primeiro informando do problema. E segundo, cobrando das autoridades, Rafael Martins, que eles tomem uma providência já, imediata. E parem de ir nas emissoras de TV, de rádio, dar entrevista dizendo que está tudo bem, porque não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós mostramos aí, temos imagens. Se puder colocar mais uma vez. Não, vamos colocar, quero mais imagens. Gente, é grave isso aí que nós estamos falando. Quem manda? Essa denúncia é grave, é séria. Rafael, quem manda no jornal é a notícia. É a notícia, com E a notícia do dia é Belo Horizonte, o hospital... Como é que é o nome desse hospital, Rafa? Eduardo de Menezes, instalou o hospital construído em 1954, referência em doenças de infectologia, AIDS, tuberculose. Os pacientes, eles eram tratados, sempre foram tratados aí, os que precisam do isolamento. Por isso que os que estão com febre amarela estão sendo levados para aí. Pergunta para o Rafael Martins, vindo da internet. Rafael, pergunta para você, Rafael. Não tem como segurar. Não tem como segurar. Denilson Oliveira quer perguntar para você, Rafael Martins. Pois não. Rafael, por que é que eles não deixam a reportagem... Atenção, Minas Gerais. Pergunta para o Rafael. Por que é que eles não deixam a reportagem entrar nos hospitais? É a pergunta do Denilson Oliveira. É porque se nós entrarmos nos hospitais, Denilson, nós vamos mostrar isso aí que os funcionários gravaram, né? São imagens impressionantes, impactantes e proíbem a nossa entrada porque tem medo de nós mostrarmos isso aí, olha. Mas não dá para controlar. Hoje com o celular,
qualquer um faz essas imagens aí e chega ao conhecimento público. Então, tentam impedir o nosso trabalho, mas nós não vamos nos calar diante disso aí, né, Stanley? O que nós queremos, Minas Gerais, o que nós queremos com essas imagens não é causar nenhum tipo de espanto, não é trazer nenhum tipo de desconforto, mas é simplesmente não carregar conosco a responsabilidade de amanhã ou depois acharmos que poderíamos ter feito mais e melhor e não termos feito. Porque se nós tivéssemos tomado a iniciativa de ter saído aqui do conforto do nosso trabalho e íamos até o Palácio das Artes, as larvas dos mosquitos da dengue e etc. estariam lá até agora, Rafael. Exatamente, Stanley. E conversando com funcionários ali da rede hospitalar do estado, eu recebi muitas denúncias, hein? Por isso que eu disse que isso aí é a ponta do iceberg. Existem denúncias contra outros hospitais, né? Contra, por exemplo, o Hospital João 23. Também, Rafael? Ouvi, né? Denúncias contra o João 23. Ouvi trabalhadores do João 23 fazendo todo tipo de denúncia, Stanley, com relação à precariedade das nossas instalações. Então, isso aí é apenas a ponta do iceberg. É preciso que a gente chame a atenção das autoridades, porque, olha, nós estamos chegando numa situação que vai ser incontrolável, insustentável. O Rafael Martins, a André Vieira está assistindo o programa Alterosa Alerta pela internet de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, a responsabilidade que nós temos de informar o que está acontecendo em Minas Gerais, porque se amanhã ou depois qualquer cidadão do Brasil ou do mundo vem passear em Belo Horizonte e precisa do atendimento médico, ele vai encontrar uma situação precária, pelo que você está falando agora para mim aí. Exatamente, nós estamos informando aos mineiros que estão fora do estado, né? Exato. O Facebook, ele leva a informação para os mineiros que estão em férias, por exemplo, lá em Rio das Ostras. Então é importante que o mineiro que vai voltar para o estado, ele já volte sabendo das condições, da realidade que nós estamos enfrentando aqui hoje. Rafael Martins, então eu quero só concluir, na verdade eu quero concluir essa matéria dizendo o seguinte: até anteontem nós trabalhávamos com suspeitas, trabalhávamos com expectativas, mas agora na capital dos mineiros, você visitou um hospital hoje pela manhã fruto de denúncias e nós temos aqui na capital pacientes com diagnóstico de febre amarela, é isso? Exatamente, é mais precisamente 10 pacientes com diagnóstico de febre amarela neste hospital Eduardo de Menezes. 2 morreram e nós temos mais 8 pacientes. A expectativa, Stanley, é que pelo menos mais 10 cheguem com o diagnóstico de febre amarela até o final da semana. É o que eu ouvi de funcionários lá na porta do hospital. Hospital referência em atendimentos de isolamento, Rafael Martins. Exatamente. E hospital de referência não tinha tela de proteção contra mosquitos? Não tinha, não tem, né? Não tem tela. Não tem tela para isolar as alas do isolamento. Olha que incoerência isso aí.